Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Clube da FM. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o FM, né? Sou o Felipe. Sejam muito bem-vindos a esse humilde canal. Primeiramente, já vão deixando o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece e vamos lá, né? Inclusive siga a gente nas outras redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto também o nosso blog, o Mundo da FM. A gente está publicando algumas coisinhas, outras coisas. É claro que o ritmo deu uma queda, né? Muito por conta que acho que vocês sabem ou se não, né? Eu fui contratado, né, fui convocado, né, pela rádio RWE 360, inclusive já fez 2 jogos que inclusive vão estar aqui na descrição. Eu sei que vocês não assistem muitos, né, jogos que já foram gravados, né, mas já fiz o jogo do Corinthians e Vasco e também ontem fiz o jogo do Cruzeiro e Boca. Eu, inclusive eu podia ter trazido minhas conclusões do jogo do Corinthians e Vasco, mas foi o mesmo dia que eu publiquei o vídeo do Docs, né, o vídeo FM Docs aqui no canal, o primeiro vídeo dessa saga, né, de vídeos mais bem editados, vídeos mais trabalhados, que a gente vai trazer ao longo dos meses. Né? Não dá pra trazer toda semana, né, porque aí eu ficaria maluco. Mas enfim. Eu vim trazer algumas conclusões, eu vim trazer algumas pontuações do que aconteceu no dia de ontem, principalmente com alguns jogos. Novamente, é mais uma daquelas análises que não necessariamente eu assisti todos os jogos, por isso eu vou comentar alguns jogos por cima, mas só para deixar alguns comentários e também deixar algumas conclusões. É só alguns pensamentos, né? Só algumas linhas de pensamentos que eu tenho. Então não fiquem tão irritados se eu esquecer de tal lance X ou tal lance Y, esquecer do jogo do seu time. Peço perdão humildemente, eu não posso assistir todos os jogos, mas eu tento ao máximo. Eu tento ao máximo, mas a gente, né, tem os limites. Muito que bem, gente. Para começar esse vídeo, primeiramente eu vou comentar alguns breves momentos, né, breves 2 jogos aqui da minha listinha, né, que eu fiz aqui. 2 jogos que eu não vou comentar tanto sobre, que é Milionário 0, São Paulo 0, o São Paulo que, pelo que o meu grande amigo, né, Gabriel Pastore, tinha dito, né, porque eu não assisti esse jogo, né, porque esse jogo foi o mesmo momento que eu estava fazendo Cruzeiro e Boca, então não tinha como eu ter assistido esse jogo. Foi um jogo bem fraco, um jogo bem ruim do parte de São Paulo. Não posso dizer muito mais do que isso, mas o São Paulo segue vivo na competição da Sula, né? Ganhou do Boston River, ganhou do O'Higgins e agora empata com o Milionários. É claro que teria sido melhor se tivesse vencido o Milionários, sim, mas o Milionários é uma equipe forte na Colômbia, é uma equipe que vem jogando um bom futebol, então acho que é um resultado até justo pelo que vem apresentando a equipe do São Paulo contra as equipes da Sul-Americana. Inclusive enfrentou a equipe mais forte do grupo, né? Então acho que faz sentido, por mais que o jogo, pelas palavras dele, não minhas, foi um jogo meio fraco. Um jogo totalmente fraco, né? Poderia ter feito mais, foi com alguns reservas, se eu não me engano. Mas eu não vou comentar mais do que isso porque eu não assisti o jogo, tá? Então vou deixar só esse breve comentário. São Lourenço 1 e Santos 1 empataram também pela Sul-Americana, o jogo mais, entre aspas, né, que deveria ser o jogo mais decisivo do grupo. Acabou que o ponto que eu tenho a comentar do jogo é, beleza, o Neymar jogou minimamente bem, ok, fez uma boa jogada pro lance do gol, não deu assistência, né, porque a assistência, se não me engano, foi do Moisés pro Gabigol. O Gabigol que mais uma vez faz gol. Inclusive eu vi pessoas que são muito biluteteias pedindo o Gabigol na seleção. Eu imagino que seja brincadeira, mas também não sei, né, às vezes a pessoa tá no uso de entorpecentes, algum negócio, né, meio deixa essa pessoa maluca, mas enfim, não é porque o Gabigol é o artilheiro do Santos na temporada que ele mereça ser convocado para a seleção. Tá? O Santos vem jogando mal. O Santos, de novo, por mais que tenha feito um jogo ok, né, um jogo bem justo, no jogo contra o Bahia entregou os pontos. É claro que todo Santista assinaria com certeza o empate contra o Bahia, mas a maneira como foi muito feia, né? Porque o Santos sai de 2-0 e acaba empatando com uma, eu não diria falha do Diógenes, mas ao mesmo tempo poderia ter feito melhor, mas falha assim, ai meu Deus, falha. Não, não achei que, ai meu Deus, mas poderia ter obviamente ter feito muito melhor. E assim, o Santos vive nesse marasmo, né?
que é de ter maus jogadores, péssimos jogadores no seu comando de ataque, Lautaro Dias e Rony Rústico, por exemplo. O Moisés que até tenta, né, é esse frescor, né, da equipe do Santos, mas ao mesmo tempo, quando você percebe o barco que você tá, você meio que se acostuma a ficar calhado, né? Essa que é a questão. E um ponto muito interessante desse jogo do São Lourenço do Santos, que eu queria comentar, é brevemente como a recepção do Neymar, né? Eu vi muitas páginas, principalmente no Instagram, porque eu não tenho Twitter, então eu não sei muito bem o que esse chorume do Twitter fala, né, de maneira geral. Então eu não tenho Twitter, então eu não sei o que as pessoas digam. Eu também nem tô muito afim de saber o que as pessoas falam no Twitter. Inclusive, se você tiver a oportunidade de não ter um Twitter, não tenha um Twitter. Porque não tem porque você ter um trojan desse no seu celular, sabe? É um negócio que vicia você maldosamente. Eu sei que você pode utilizar como um alicerce de notícias, mas ao mesmo tempo, cara, é um engajamento de ódio tão grande que não tem porquê, sabe? Você fica mal, você sai mal dali, sabe? Você vê coisas que você não queria ver. Mas enfim, não tenho Twitter. Ah, é verdade, né? Eu nem tinha comentado. Ventilador. Vocês estão vendo aqui o ventilador? Eu não sei se vai ter o barulho do ventilador, eu vou tentar tirar na edição. É porque, cara, tá muito calor aqui. Vocês estão vendo aqui que a janela tá trancada, né? É por causa da luminosidade. Porque se, por exemplo, se eu faço isso aqui, fica essa luz totalmente escrota nesse vídeo. Mas enfim. Eu queria comentar principalmente do São Lourenço e Santos essa questão da recepção do Neymar, né? E como eu vi muitas páginas comentando sobre... Ai, nossa, por que a torcida no Brasil não faz essa recepção pro Neymar? Nossa, a gente é um povo brasileiro muito ingrato. Nossa, o povo brasileiro deprecia os seus ídolos, né? Gente, eu vou ser bem honesto aqui, tá? O Neymar, ele só é muito bem recebido na Argentina, primeiramente, porque é uma das poucas vezes que o Neymar foi pra Argentina pra jogo. Ele não vai pra Argentina comumente, a não ser que seja convite do Messi ou qualquer coisa assim do tipo. Não tem por que ele ir pra Argentina, então é claro que será um evento, é claro que ele será bem recebido. Não, ele não tá lá toda semana na Argentina, né? Vamos colocar os pingos nos is. Ele não tá lá toda semana, então obviamente ele vai ser bem recebido, obviamente ele vai ser bem tratado. E não são todas as notícias que chegam do Santos, se vocês estão acompanhando, que acontece no Santos, que acontece principalmente com o contrato do Neymar, que acontece principalmente com a questão estrutural do Santos, né, e todas as regalias e tudo o que vem acontecendo no contrato com a NR Sports, com o Santos Futebol Clube. Não são todas essas notícias que chegam na Argentina, né? Então é óbvio que quando o Neymar chega, essa exposição midiática ela é positiva, porque obviamente é um craque mundial, mas ao mesmo tempo não chega o lado ruim. E não tem por que chegar o lado ruim, entendeu o ponto? Não tem por que chegar ao lado ruim, porque não é como se você fosse ver o Neymar semana que vem na Argentina, sabe? Você foi ver ele ontem, é um evento. Então, não tem como comparar com o fato de, ao mesmo tempo, quando ele tá no Brasil. Não tem como comparar. A única comparação que tem como fazer foi na primeira semana dele no Santos, porque foi um evento ele ter chegado. Mas quando se normaliza isso e tudo que aconteceu no Santos, tudo que vem acontecendo com a postura do Neymar dentro de campo, fora de campo, a gente percebe que, sabe, será que a gente deveria ter uma idolatria cega? Eu vou ser honesto com vocês, eu gostei muito quando o Neymar voltou pro Brasil. Eu já disse isso em outros vídeos, eu já disse isso no último vídeo falando sobre o Neymar. Eu gostei muito que o Neymar tenha voltado pro Brasil. Eu torci pelo Neymar ter voltado pro Brasil, porque eu via um cara decadente. Decadente mesmo, um cara decadente, como eu tinha dito também no meu texto, inclusive no Mundo da FM. Um cara decadente na Arábia, um cara em franca decadência. Voltando pro Brasil, eu pensava, pô, eu acho que aqui tem um cenário legal. Tem um cenário. Não acho que ele ia ser o Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Não achava, mas ao mesmo tempo eu achava que ele ia conseguir jogar bem, conseguir entregar bons resultados para a equipe do Santos. Não foi muito bem isso, né? A gente viu que o Santos teve mais problemas do que auxílios, de maneira geral. É claro que o Neymar teve sacrifícios, é claro que o Neymar jogou muito mais do que boa parte do elenco do Santos. Eu ia falar do que deveria não, ele fez o mínimo que ele deveria fazer, que é jogar pelo Santos. Ele é funcionário do clube, né? Eu acho que é importante lembrar que por mais que a equipe jurídica dele, a equipe da NR Sports, possivelmente, né? E aí é provavelmente, ou
supostamente, acho que é melhor, supostamente irá comprar o Santos da maneira como está sendo conduzido esse contrato, ele é funcionário do clube ainda. Ele ainda é funcionário do clube. Ah, Felipe, mas o problema foi o Marcelo Teixeira ter assinado esse contrato. Verdade, verdade. Uma das grandes feitos da política do Marcelo Teixeira é ter trazido o Neymar de volta. Obviamente por todas as circunstâncias. Ah, ninguém quis o Neymar. Mais ou menos, o Napoli queria, como eu já tinha dito no último vídeo, mas ele não queria abaixar o salário dele. Ele abaixou quando viu que nenhum clube queria realmente ele mais. Não queriam eles mais, tanto que ele teve que voltar para o Santos. E o Santos, obviamente, foi o único lugar que queria acolher ele e ter paciência com ele. Até que a paciência esgotasse, como está acontecendo agora. Então, assim, essa idolatria cega do que vem acontecendo com o Neymar é fácil quando é no cu dos outros, né? E eu vou falar com palavras bem chulas e peço perdão, peço humildemente perdão para vocês. É fácil quando é no cu dos outros. Porque o Santista, de maneira geral, sabe que o Neymar se doa, sabe que o Neymar tem carinho pelo Santos. Mas também sabe que o Santos só tá nessa situação com esses jogadores que também estão por conta do contrato que também fez com o Neymar. Sabe? É o ônus e o bônus. Você contratar o Rony, você contratar o Rolês. O Rolês nem tanto, o Rolês era uma boa contratação. Não à toa o Botafogo também tinha ido atrás. O Botafogo quando estava na fase boa, né? Ainda tava respirando os títulos de 2024, né? Para 2025. Você contratar o Lautaro Dias, você contratar o Moisés, que tinha sido rebaixado por Fortaleza, você contratar certos jogadores que tu olha e fala, é o que tem para hoje, sabe? Em vez de você estruturar a equipe com jogadores da base, com jogadores interessantes, você estruturou com o João Schmidt, você estruturou com o Rincon, já envelhecido, você estruturou com o Ilharão, que também não está entregando muita coisa mais. E até entregou na reta final da temporada passada, mas agora não está entregando mais. Então, assim, será que a gente deveria ter uma idolatria cega com o Neymar? Não sei, eu acho que é um ponto de questionamento. Porque se você é alheio às notícias, muito provavelmente você vai idolatrar o Neymar independente do que ele faça. E vai tentar passar o pano independente do que ele faça também. Mas ao mesmo tempo, quando você vê tudo que está acontecendo, você começa a ter um senso crítico um pouco maior. E começa a cobrar de fato ele do que ele deveria fazer. Jogar bola. Ele jogou bola ontem? Jogou. Conseguiu jogar bem. Conseguiu jogar minimamente bem. E aí, quem tem 1% de chance vai ter 99% de fé, né? É o que diz o ditado dele, né? O bom ditado dele. Enfim, o próximo jogo aqui que nós temos também aqui para listar é PSG 5 Bayern 4. Um jogaço absurdo. Puta jogaço. Eu também não consegui assistir muito esse jogo porque eu infelizmente não tenho a TNT, né? Então eu tinha que pedir ajuda para um amigo meu para assistir e eu consegui assistir mais a reta final porque eu também estava me preparando para o jogo do Cruzeiro e Boca, né? Jogaço absurdo. Primeiro tempo com 5 gols, né? O PSG e o Bayern provavelmente gastaram todo o bom futebol que a gente teve ontem, de maneira geral, de todos os jogos, nesse jogo, um jogo de 9 gols, um jogo onde o PSG está em franca ascensão, conseguiu jogar muito bem. Dembélé vem jogando novamente o futebol de melhor do mundo, que coroou ele como melhor do mundo. E claro, também pelo lado do Bayern a gente vê, por exemplo, Harry Kane e Olise jogando muita bola, jogando um bom futebol, jogando um futebol que a gente vê que eles são candidatos sim para a bola de ouro. Então um jogo da volta que vai ser emocionante de maneira geral. Eu não posso comentar muito mais do que isso, até porque eu vi mais a reta final do jogo. A reta final do jogo é muito surpreendente, né? Até porque o Bayern estava perdendo por 5-2 e busca mais 2 gols, então vai para esse jogo para Munique um pouco mais aliviado, mas ao mesmo tempo sabendo que o PSG vai fazer um gol. Então precisa fazer mais gols e precisa ter uma defesa mais sólida do que tomar 5 gols, porque o Neuer foi realmente bem mal. Até tem gols aqui que o Neuer não podia fazer muita coisa, mas tomar 5 gols de maneira geral é meio frustrante, né? E os outros 2 jogos que eu tenho para comentar aqui também: Botafogo 3, Independiente Petrolero? Independiente da Bolívia, né? 0. A gente teve um jogo muito equilibrado pela equipe do Franklin Carvalho. É um jogo muito bom da equipe do Franklin Carvalho, que é claro, pegou uma equipe mais fraca, pegou uma equipe que novamente não seria que é a franca favorita a ser a última do grupo. Não à toa, quando você vê a classificação, a equipe do Independiente perdeu
os 3 jogos, perdeu tanto para o Caracas, perdeu para o Racing e agora perde para o Botafogo. Eu tô dando uma olhada aqui, quando eu olho um pouco para baixo, é por causa que eu pego também um pouco da escalação aqui do jogo, né? Esse jogo eu assisti um pouco mais, esse jogo eu consegui assistir e você vê como a equipe do Franklin Carvalho pôde aproveitar muito bem essa recomposição, principalmente a posição de alguns jogadores, né? Tanto a escalação num 4-2-3-1, né, que é uma escalação um pouco mais clássica, né? Junto com o Baria, o Montoro, que jogou muito bem, o Arthur Cabral, que fez um jogo decente, fez um jogo muito importante. Novamente a dupla de meio-campistas, né, com Alan e Medina conseguiram jogar um bom futebol e vem repetindo boas doses de bom futebol, então isso é muito importante para a equipe do Botafogo. Medina que vem se consolidando muito bem nesse meio-campo, né, nesse entreveiro ali. Quando ele tinha chegado não se estava dando muito bem, ainda era o Anselmi, né? O Anselmi ainda não tinha entendido muito bem qual que era do Medina. O Medina estava jogando mais ou menos o que fazia o Danilo. E aí quando você tem 2 Danilos, você tem uma defesa muito exposta. Você tinha um meio-campo que deixava uma defesa muito exposta, né? Você deixava o Bastos muito exposto, o Barbosa, que vai ser assunto daqui a pouco, também muito exposto e acaba tomando muitos gols. Mas um jogo, no geral, muito bom pro Botafogo, muito decente, muito adulto que o Botafogo fez, né? O Botafogo teve 34 finalizações, 14 no alvo, contra apenas 3, né, do Independiente Petrolero, né, que fez 3 chutes com 2 no alvo. Então, assim, tecnicamente, a equipe do Independente teve um aproveitamento maior, mas ao mesmo tempo chutou só 3 vezes no gol, teve uma defesa sólida, inclusive uma excelente partida de Alex Telles, uma excelente partida também da defesa com Ponte, com o goleiro Neto fazendo uma boa partida. Então, e esse é um tipo de partida que você olha e fala, é bom pro clube ajeitar a casa, né? É bom pro clube ajeitar um pouco mais a moral, porque esse tipo de vitória dá um ânimo maior, né? Você vê os jogadores jogando bem mais, você vê os jogadores correndo, tendo atitude. É claro que é um adversário mais fraco, mas ao mesmo tempo é importante para a moral do time, né? O Cris Ramos jogou bem, o Santi Rodrigues jogou bem, o Tuco Correia conseguiu jogar bem também, o Marçal jogou bem e o Newton também jogou bem, não à toa também fez o 3º gol. Então, assim, de maneira geral, gente, um bom jogo do Botafogo. Agora as outras notícias que nós temos aqui diante do Botafogo, a gente vai passar um pouco mais rápido, é Barbosa e Danilo praticamente fora do Botafogo, né? O Danilo que provavelmente será vendido na janela de pós-Copa do Mundo. A gente sabia que isso ia acontecer uma hora, não à toa a gente está com um receio enorme do Montoro, que também é um prospecto muito interessante para o Botafogo. Seria interessante que o Botafogo mantesse o Montoro pelo menos até o final do ano. A gente sabe toda a situação do clube, a gente sabe toda a situação que a SAF do Botafogo vem passando, não à toa o John Textor foi desligado, né, da SAF do Botafogo como dono, ele não é mais o dono, pelo menos até a gravação desse vídeo. A gente sabe que pode ter recurso, o ex-proprietário pode acabar recorrendo, mas toda essa situação que acontece com o Botafogo, toda a situação financeira que o Botafogo vem se metendo, principalmente com os principais clubes lá de fora, quando contratou o Almada, quando contratou o Benfica, não, quando contratou o Arthur Cabral do Benfica, a gente vê que a bolha agora vai estourar, né? E o Botafogo, com todo respeito, não é o Corinthians, que pode se manter com muitas dívidas, mas ao mesmo tempo tem o capital do povo, né? O público corintiano consegue manter o elenco do Corinthians em pé. O Botafogo não tem esse poderio de capital do povo, né? Esse capital público, né, dos torcedores, ele é muito movido pela fase do clube. O Corinthians não necessariamente faz isso. O Corinthians, se está numa fase ruim, consegue ainda lotar o estádio. O Botafogo não. O Botafogo, se estiver numa fase muito ruim, cara, dificilmente o estádio do Botafogo vai estar lotado. Então, assim, é ruim, é triste, mas não tem muito o que fazer. Esse é aquele tipo de notícia quando o Danilo está sendo procurado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Zenit, pelo Fulham, que não tem muito o que fazer. É torcer para ele ir embora do Brasil. É torcer para que, se ele for convocado para a Copa, ele faça uma boa Copa e vá embora do Brasil. Porque eu não quero ver ele jogando contra o meu time, né? O meu Botafogo. Que é o fato que vai acontecer com o Barbosa, né? O Barbosa que assinou, que está muito próximo de assinar, né? Tá tudo apalavrado. O Botafogo sabia que não ia conseguir aguentar por muito tempo. O Palmeiras, que precisava de um zagueiro, foi atrás do Barbosa, vai assinar, se não me engano, por 4 milhões de dólares, mais ou menos uns entre 20 e 24 milhões de reais. Não tem o que fazer, gente. Assim, eu entendo a frustração do torcedor botafoguense,
e principalmente de muitas páginas, falando, por exemplo, da situação de ele é um traidor, ele deveria agradecer pelo clube e tal. Mas, gente, a gente sabe a situação do Botafogo. Não tem muito o que fazer. E não entenda que isso é um ar derrotista. Entenda que é um ar de realidade. Às vezes a realidade é isso, sabe? O Botafogo não apresentou uma margem de segurança para o Barbosa, infelizmente. Infelizmente mesmo. E a gente meio que paga o preço por a gente ter um dos melhores zagueiros que teve em 2024. Em 2025 deu uma decaída, mas ao mesmo tempo jogou bem. Em 2026 não vinha jogando bem, vinha sendo bastante questionado. A gente perde um zagueiro, inclusive provavelmente esse foi o último jogo do Barbosa pelo Botafogo, até porque o próprio disse que estava palavrado. Pra isso, né? Acontece, né? No final das contas. É triste, de maneira geral, é triste. E a gente tá chegando com 20 minutos de vídeo. Eu vou dar uma apressadinha a mais, porque eu sei que vocês não assistem até o final do vídeo, né? Cruzeiro 1, Boca 0. Eu fiz esse jogo ontem, inclusive um abraço para o grande Pedro Fernandes e o Renato Fazio, inclusive companheiros do RWE 360, que eu fiz o jogo ontem. Um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, um jogo que teve muitas faltas, teve expulsões, muitos cartões amarelos, um jogo com pouca tática, criatividade, um jogo com poucas chances realmente de gol. Não à toa teve só 2 chances de chute ao gol na partida toda. Um Cruzeiro que foi muito pressionado pelo Boca, porque o time do Boca, né, do Cláudio Beda, é um time que domina muito o meio campo e fecha muito esse meio campo. E o Cruzeiro ficou fechado a partir do minuto 10 até o final do primeiro tempo, quando teve a expulsão do Barreiro. Mas ao mesmo tempo um Cruzeiro que não conseguiu jogar muito da sua criatividade, né, ofensiva. Mas percebeu a partir da segunda etapa, com o cansaço da defesa do Boca, os espaços apareceram, os espaços começaram a aparecer, então a gente viu um Matheus Pereira que o primeiro tempo foi muito ruim, primeiro tempo horroroso quase do Matheus Pereira, muito pouco criativo, horroroso não, horroroso é forte, mas um primeiro tempo muito pouco criativo do Matheus Pereira, jogando melhor esse segundo tempo, porque a defesa do Boca começou a dar aquela afrouxada pelo próprio cansaço, né, de estar sempre postulada a se defender, e não à toa acaba tomando gol numa excelente jogada do Matheus Pereira, que joga a bola para o fundo para o Caio Jorge, o Caio Jorge joga a bola para o meio da área para o Villarreal, inclusive uma excelente substituição do Villarreal e o Bruno Rodrigues, que dão um gás novo para a equipe do Cruzeiro, né? Uma partida muito interessante nesse requisito, né, de tática, como o Boca conseguiu, voltou a essa... O Boca sabia que não conseguiria fazer muita coisa diante do Cruzeiro, mas mesmo assim manteve a sua estrutura tática no sentido de pressionar o meio de campo e controlar as ações do meio de campo. Não à toa o primeiro tempo do Cruzeiro foi um primeiro tempo com muitas poucas criatividades, né? Um primeiro tempo muito vazio de ideias. Mas um Cruzeiro que sai com a vitória, sai com a liderança provisória, por enquanto, do grupo D, né? Do grupo da morte, né? Podemos dizer assim, da Libertadores, e um jogo muito interessante, né? Apesar dos pesares da porradaria no final do jogo, apesar do caso de racismo que também teve com o torcedor do Boca, né, que fez diante a torcida e os jogadores do Cruzeiro, que pague, porque ninguém merece ter um verme desse na sociedade. Mas é isso, de maneira geral, gente, esses são meus comentários, já temos quase 25 minutos de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não comentei muito além disso, é claro que trazer esse resumão de coisas é mais para dar um complemento pro canal. O canal tá voltando, trazendo muitos vídeos aqui, então se inscreve, deixa o like, comente o que você acha, segue a gente nas outras redes sociais, seja o Instagram e também o Mundo do FM. E eu vou criar um TikTok. Eu preciso criar um TikTok. Por mais que eu não goste de usar TikTok, eu já uso o Reels. O Reels já é uma draga já. Mas eu vou criar um TikTok para inclusive fazer os vídeos shorts, né? Porque a gente vai ter que voltar as produções de vídeos shorts aqui pro canal. Mas é isso.